Eu sou o Eduardo, vou fazer aqui apresentar meu trabalho da disciplina de programação Linux. Eu faço dupla com o João Paulo. Eu vou começar aqui a apresentação do nosso trabalho e depois ele vai continuar, ele vai concluir com a segunda parte. Nesse trabalho, nosso objetivo foi configurar um ambiente com um banco de dados MySQL. E a gente também utilizou uma ferramenta de administração web, que no caso foi o Adminer. Mas antes da gente começar, deixa eu só dar um resumo bem rápido assim do que é Docker, por que a gente usa. O Docker vai ser uma plataforma que vai nos permitir empacotar e executar aplicações em ambientes isolados que a gente vai chamar de containers. Isso vai garantir que a nossa aplicação funcione da mesma forma em qualquer lugar, eliminando assim problemas de compatibilidade. Eu, bem por alto mesmo, mas eu acredito que essa seja tipo a forma mais fácil de definir e conseguir explicar bem para que serve Docker, né? Falando por alto também do que a gente usou, que foi o MySQL, que ele é um gerenciamento de banco de dados que usa a linguagem SQL. Eu acredito que aqui eu não preciso me aprofundar tanto, porque a maioria das pessoas aqui da nossa área já vai conhecer, porque ela é muito utilizada, tem aplicações em diversas áreas, escalabilidade, usa estrutura relacional. Então eu acredito que eu não tenho tanta necessidade de entrar nesse assunto. O adminer, ele vai ser o que a gente vai usar para poder administrar o MySQL de uma forma simples. Ele foi desenvolvido em PHP, então ele é uma ferramenta que ele é baseada em interface web e ele é bem eficiente, leve, simples. Então, por esses motivos, a gente optou usar ele. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada linha, né, do nosso arquivo dockercompose.yaml, sobre cada linha aqui e o que ela faz. Aqui a versão do Docker, né, que a gente vai estar usando. Logo aqui embaixo a gente tem na linha 3 aqui os services, que aqui a gente vai iniciar, na verdade, a definição dos serviços que a gente vai usar. 4, nosso primeiro serviço, que vai ser o MySQL, e logo embaixo, na linha 5, a gente tem o image, dois pontos, MySQL 8.0. Aqui a gente está especificando, né, a imagem oficial do MySQL e a versão que a gente vai usar, que nesse caso vai ser a 8.0. Container name, aqui a gente vai definir o nome do nosso container. É basicamente isso, até para ficar mais fácil, para a gente conseguir identificar depois. Aqui na linha 7, da 7 até a 11, na verdade, environment, a gente vai configurar as variáveis de ambiente que são essenciais para o funcionamento do MySQL. Então a gente vai definir a senha do usuário root, que é o usuário master. A gente vai criar um nome padrão para o database que vai ser criado assim quando a gente usar o container, aplicar um usuário e a senha para esse usuário. Que basicamente é isso essa parte. Na linha 12, aqui a gente tem ports, e essas portas aqui, o que isso quer dizer, que significa? Significa que a gente vai mapear dessa porta da esquerda do container para a porta da direita da máquina do host. Então aqui no caso vai ser da porta 3306 do container para a porta 3306 da máquina host. Em volumes, aqui a gente cria um volume persistente chamado MySQL Data, nesse caso. E ele vai montar ele no diretório de dados MySQL. É basicamente isso que ele faz. E ele faz isso para garantir que os dados não sejam perdidos, caso o container seja removido ou coisa do tipo. Aqui em Restart, Unless Stopped, aqui ele faz com que o container reinicie automaticamente, caso ele parar, a menos que ele tenha sido parado manualmente, então por uma pessoa assim no caso. Na linha 18 aqui a gente começa o próximo serviço, que é o de adminer, como eu já falei, que ele vai usar para administrar o nosso banco de dados. E aqui o resto é bem parecido, image vai definir a imagem oficial do adminer, container name, o nome do container, para ficar até mais fácil, para a gente conseguir identificar depois. Em portas é a mesma coisa, que ele vai mapear da porta 8080 do container para a máquina 8080 da máquina host. Restart é a mesma coisa aqui de cima, ele vai reiniciar automaticamente, a não ser que tenha sido parado manualmente. Aqui embaixo em volumes, ele declara o volume nomeado MySQL Data, que vai ser utilizado pelo serviço MySQL para garantir assim a persistência desses dados. Então, falando aqui do código, dessas partes aqui que a gente escreveu do Compose, Docker.compose, eu acredito que seja isso. Então, eu acredito que para esse trabalho, trazendo como aprendizado, ele conseguiu proporcionar um entendimento aprofundado, na verdade, sobre esse gerenciamento de redes e portas Docker, além também de reforçar a importância do planejamento nessas definições de serviços, especialmente em ambientes complexos, como onde tenham múltiplos containers. Então, eu acho que nesse tipo de contexto é bastante interessante a gente fazer o Worker do Docker Compose, porque ele realmente ele simplifica enormemente a implementação dessas portabilidades de ambiente complexo, onde ele vai tornar uma ferramenta essencial
principalmente para equipes grandes como desenvolvedores e principalmente também de DevOps. Então, no mais, eu acho que é um trabalho até simples, essa parte inicial. Eu acho que eu consegui explicar assim por alto, acho que deu para entender legal. Espero que vocês tenham conseguido entender e eu agradeço a atenção.